Tudo bem, alunos? Bem, pro primeiro ano é o primeiro vídeo que eu tô gravando, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando as atividades na plataforma e eu venho corrigindo também. Eu vejo assim que muitos ainda não estão acessando, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir. Bom, semana passada eu passei um conteúdo sobre o Egito e algumas atividades para vocês fazerem. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos, tá, pessoal? A importância, primeiramente, a importância do Rio Nilo. Vocês tinham uma atividade na semana anterior que eram 3 textos, e desses 3 textos, né, que eu tirei desse livro aqui, tá? O Egito, a Terra dos Faraós. E desses 3 textos, eu gostaria que vocês escrevessem as diferenças e semelhanças entre eles. Pois bem, os 3 falam do Egito. Os 3 se dirigem à importância, retratam a importância do Rio Nilo. Só que um foi escrito por um turista recentemente, o outro foi por um escritor, o Eça de Queiroz, e o terceiro, então, e um dos textos, lá por Heródoto, considerado o pai da história, né? Antes de, né, um período ainda anterior, né, a Cristo. Pois bem, meus queridos, que vocês tenham presente o seguinte: o Egito, né, dentro do continente africano, o rio se faz essencial para aquela civilização. Se a gente pegar imagens, né, pena que a gente não está em sala de aula, mas se a gente pegar imagens do Google Earth, a gente vai ver que de um lado nós temos o deserto do Saara e de outro lado nós temos o deserto arábico. Então é uma região extremamente seca e quente, e o rio proporcionou que aquela civilização existisse, né? Cerca de 3.500, 3.200 antes de Cristo, né? Então, quando aquele homem pré-histórico se sedentarizou, se fixou no lugar, dominou a escrita, né? Esse homem, então, vai tratar de organizar as primeiras civilizações. E o Egito, assim, riquíssimo, né? Nas obras, a gente chama o Egito também de civilização hidráulica, assim como a Mesopotâmia, riquíssimo nas suas obras de controle do rio, né? O controle do Rio Nilo, a construção de canais, de diques, de represas. Então, foi uma sociedade muito avançada para o seu tempo, né? Dominou áreas da matemática, da própria medicina com embalsamento dos mortos. Pois bem, é importante a gente, de um lado, pensar na importância do rio, e não foi só no Egito, pessoal. Vamos pegar Rolante, tá? A nossa cidade. Ela começa ao longo do século XVIII, quando vem os tropeiros, que por um período de tempo Rolante era caminho das tropas, desses tropeiros que vinham, portugueses que iam em direção a São Paulo e passaram por Rolante. E Rolante era caminho desses tropeiros. E as primeiras, a vilinha, como a gente chamava antigamente, como eles chamavam, Rolante começou a se colonizar ou a ser povoado a partir das margens do rio, próximo aos rios, né? Próximo ao rio, porque os tropeiros atravessavam esse rio e seguiam caminho em direção à serra, tá? Então, a importância do rio em todas as civilizações. No Egito, então, nós temos o rio Nilo. Quando a gente trabalhar os povos mesopotâmicos, nós vamos aprofundar um pouquinho. O Egito, os egípcios, eles viviam em busca da imortalidade. Eles viviam para garantir uma vida após a morte. Então, por isso a importância, após morrerem, de balsamar os corpos, de ser enterrados com todos os tesouros, tudo que eles tinham. Por quê? Porque eles acreditavam que a alma voltaria ao mesmo corpo, que eles iam ressuscitar, tá? Então, claro que os mais ricos, os que tinham mais posses, esses tinham um processo de embalsamento que levava 70 dias. Mais pobres, às vezes, eram enterrados na areia do deserto, tá? Então, as pirâmides serviam de túmulos para os faraós, né? A pirâmide era o túmulo do faraó e representava esse poder político, né? Porque o faraó tem um presente. O faraó era o próprio Deus encarnado na terra. Então, ele tinha essa figura de Deus, era o próprio Deus na terra, tá? Era um governo teocrático.
cracia, governo. Então o faraó, além de ser o próprio Deus, a religião egípcia, ele era o Estado. E o Estado controlava todas as formas de propriedade. Tudo era controlado a partir do Estado egípcio, certo? Bom, o que mais assim eu gostaria também de enfatizar a vocês? Em relação à sociedade, né, nós tínhamos ali os mais cultos, que eram os sacerdotes, né, os nobres, então, que era a família ali dos governantes, né, mais próximos ao faraó, os soldados, que era a defesa, o exército, e os escribas. Os escribas eram as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que dominavam a escrita, tá? E é importante frisar que vocês vão encontrar escravos no Egito, mas ele não caracteriza o trabalho egípcio. O trabalho egípcio, as próprias pirâmides, foram construídas massivamente por camponeses, tá? Então, os escravos eram uma minoria. Eu gosto até de não usar essa palavra escravidão para o Egito, tá? E sim um regime de servidão coletiva, tá? As pessoas, o Estado era o faraó, as pessoas trabalhavam para o faraó, tinham que trabalhar, por exemplo, 3 dias por semana, né, para o Estado, construção de estradas, de canais, de represas, né? E o resto, então, trabalhava para ele, tá? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E eu pedi na semana passada que vocês pesquisassem sobre o mito de Osíris, tá? É bem interessante vocês pensarem, após lerem e fazerem esse resumo do mito de Osíris, que os egípcios, apesar de acreditar em vários deuses, e tiveram até tentativas de implantar uma religião monoteísta, os egípcios, eles tinham, né, enfim, para todas as coisas eles tinham seus deuses, né, e tinham medo de provocar a ira desses deuses. Mas Osíris, né, que era o deus maior era o deus Sol, né, o Ra, e Osíris, então, é o deus que vai ser responsável pelo julgamento final. Então, os egípcios, apesar de acreditar em vários deuses, eles acreditavam no julgamento final, onde, ao tu morrer, tu ia colocar numa balança, ia passar pelo deus Osíris, de um lado o teu coração e de outro lado uma pena. E o teu coração teria que ser tão leve quanto uma pena, né? O que é isso, gente? Então vejam, eles tinham um modo de acreditar na ressurreição, eles tinham uma forma de acreditar no juízo final, eles tinham uma forma de dizer que a pessoa tinha que ser boa, pura de coração. Então vejam, o mito de Osíris traz também o casamento de Osíris com a irmã, né? O irmão dele, Sete, que não se conforma com o governo do deus Osíris e que vai e mata o irmão, né? Na verdade, ele esquarteja ele, né, dentro de um sarcófago e joga no rio, e a sua esposa Ísis então corre atrás e consegue, né, juntar as partes do marido até ele ressuscitar. Então, o mito traz presente essa briga entre irmãos, que se a gente vai analisar a Bíblia, gente, Caim e Abel também falam que um irmão mata o outro. Então, essa questão da religiosidade tem muitas características que o cristianismo adotou, o judaísmo tem, que já tinha nos antigos egípcios, se a gente parar para pensar. Claro, né, de uma forma diferente. Eu vou passar essa semana para vocês olharem um filme, tá, sobre o Egito. Se chama Deuses do Egito, tá? Eu vou passar o link para vocês e semana que vem eu vou postar uma atividade sobre o filme, tá? Eu vou postar junto já. E vocês terão então 2 semanas para assistir esse filme, tá? E fazer o que eu vou pedir da atividade, tá? Vocês terão 2 semanas então para assistir o filme e realizar a atividade, tá? Pensem que o filme tem muito de ficção, é verdade, mas ele é fabuloso, né? E ele mostra essa briga entre os deuses, né? Ele mostra o juízo final, ele mostra o deus Ra,
ele mostra que seria o Deus criador, ele mostra a briga dos irmãos. Claro que Osíris não é morto como no filme, né? Mas quem realmente leu o mito e pesquisou vai ver que se trata de um irmão matar o outro, e o filme vai mostrar isso, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem. Passadas essas 2 semanas, nós vamos começar a trabalhar com os povos mesopotâmicos, tá? Eu vou gravando vídeos, passando conteúdo, que vocês vão fazendo as atividades, para que a gente possa seguindo também e assim conseguir, né, passar esse ano letivo aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.